bom dia, está no ar o RP Notícias. Vamos começar com as atualizações das notícias policiais. Um detento de 21 anos foi morto na noite de ontem, após fugir do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, aqui de Rio Preto. Na fuga, houve troca de tiros e a vítima acabou sendo baleada. Os policiais encontraram a vítima e outros 3 detentos que estavam escondidos em uma chácara próximo ao CPP. Aí, durante a fuga, os 3 conseguiram fugir. Segundo a polícia, a vítima, Lucas de Andrade dos Santos, troca de tiros, chegou a atirar contra os policiais e foi aí revidado e não resistiu ao ferimento, que foi o tiro atingiu no peito dele e ele morreu. Outra história também que nós vamos passar é uma série de roubos que estava acontecendo aqui em Rio Preto. A Polícia Militar prendeu 2 homens que estavam envolvidos nesse roubo de joias. Então, os criminosos abordavam as vítimas nas ruas e roubavam as pulseiras, colares. Nós temos as imagens. O bandido aproxima da senhora que estava varrendo a calçada. Ele vai passar e, sem ela perceber nem nada, ele faz aí o roubo da corrente que estava com ela. Pode subir da sessão, pode subir o TP. Aí ele conseguiu fugir. Segundo a Polícia Militar, os 2 homens foram presos. Aí na imagem só aparece um na ação, porém tinha um outro envolvido que também foi preso. Durante a abordagem dos indivíduos, eles confessaram o roubo e o local onde era realizada a venda do ouro. A polícia foi até o local da receptação do ouro e recuperou aí a correntinha. Depois, foi realizada também diligências nas casas dos autores e eles encontraram as roupas que eles utilizaram no dia do crime. A polícia encaminhou aí para a delegacia os 2 assaltantes e o homem que comprava o ouro também. O delegado pediu a prisão preventiva aí dos 3 envolvidos. Ontem foi a última sessão ordinária da Câmara Municipal aqui de Rio Preto com acesso liberado para visitantes. A determinação autorizava apenas 30 pessoas para acompanhar aí a votação. Os vereadores aprovaram em regime de urgência o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. A medida repõe a inflação apurada do ano anterior de 4,31%. Esse projeto altera as alíquotas de contribuição para o regime da Previdência Rio Preto Prev. Os vereadores aprovaram também 2 projetos de autoria da mesa diretora. Um tratava da revisão dos salários dos servidores do Legislativo de 4,31% e o outro o reajuste com o mesmo índice dos subsídios de prefeito, vice e também dos secretários municipais. Agora, pela manhã, o presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, falou que a sessão do dia 24 da terça-feira que vem será cancelada. Ele já passou por meio de nota e que ele ressaltou também que possui 5 vereadores dentro do grupo de risco, acima de 60 anos e também lá as servidoras públicas, grávidas, puérperas e com filhos menores. Então, o Legislativo achou melhor cancelar a próxima sessão e vamos atualizando essa questão também. O Hospital de Base passou a ser o laboratório oficial para exames de coronavírus em Rio Preto. A saúde confirmou mais um caso aqui em Rio Preto, agora são 2 casos confirmados e 30 sendo investigados. Ontem à tarde nós acompanhamos a coletiva com o secretário Aldenis Borim e ele falou sobre essas questões. Vamos acompanhar. Além de ser oficial o caso,
comprovado positivo, o hospital de base passa a ter autonomia de emitir resultados. Ele não precisa mais da contraprova do Instituto Adolfo Lutz para isso. Ele comprovadamente já é um local que pode emitir laudos. O secretário falou também quem são essas pessoas que devem procurar os hospitais para passar pelos exames aí de coronavírus. O número é uma doença nova, é uma doença que nós temos poucos kits. Kits é o local, o substrato para fazer o exame. Como ela é nova, nós temos poucos no mercado. Não é uma coisa como é do sarampo, por exemplo, que é de outro qualquer. Então, o que acontece? Nestes casos, nós temos poucos. Se eu fizer em todo mundo que queira, vai faltar para quando eu precisar, para aqueles casos graves e tal. Então, só quem preencha os requisitos, tanto os convênios quanto o público, vai fazer só nestes casos. E quando quiser particular, alguma coisa, ele tem que procurar um laboratório particular. Não adianta chegar num local de atendimento, seja ele público, para quero fazer exames para coronavírus. Não vai fazer se ele não preencher os critérios. Os critérios são, primeiro, casos graves, né, aqueles pacientes que já estão em dispneia, casos graves, em síndrome da angústia respiratória, esses casos serão colhidos. Outros casos é aqueles que estão em alerta de entrar neste quadro, então também deverão ser colhidos. E só, o restante não. O secretário falou sobre a preocupação também da confirmação aí desses dois casos. Vamos ouvir. Preocupa um pouco o número de casos subindo de suspeito, mas a preocupação maior é o número de casos positivos, né? Que esse é o que nos preocupa mais. O suspeito, fica difícil às vezes o médico ele diferenciar o que é uma gripe comum e o que é realmente uma suspeita de coronavírus. Como que funciona isso? Isso é importante vocês entenderem. O médico lá da ponta acha que um caso é suspeito, ele faz a notificação. Aí a nossa equipe da vigilância epidemiológica é que vai aceitar como suspeito ou descartar. Então hoje é 30. Por exemplo, hoje à noite, estudando esses casos, ele pode vir para 26, descartado sem exame nenhum. Por quê? Não teve contato, não teve febre nem dispneia, não teve... é descartado. Então, muitas vezes, neste primeiro momento, nós teremos muitos casos suspeitos inicialmente, mas que serão descartados. Agora, o comprovado realmente é uma coisa que preocupa a gente. Secretário, o senhor pode só ponderar em relação à questão das gestantes? Ontem tiveram algumas dúvidas em relação a isso, elas estão bem preocupadas. Como que fica essa questão delas? Eu diria para você, para as gestantes, ficarem tranquilas, que ela não é considerada nem pela OMS, nem pelo Ministério como grupo de risco. Só que gestante são duas vidas. Sim. Duas vidas em uma vida, né? Então, de uma maneira geral, há uma proteção à gestante, né? Então, nós aqui também estamos com essa visão. Sabemos que não é grupo de risco para mortalidade, mas que nós não sabemos o comportamento desse vírus, se ela pode atingir a criança ou não. Então, a tendência da gente é realmente proteger e deixar ela em isolamento. O idoso, acima de 60 anos, o indivíduo que puder fazer as suas atividades na sua casa de trabalho, ou por telefone, ou por internet, que ele o faça na sua casa, tá? Atender público jamais acima de 60 anos, não. E o ideal é que ele realmente faça o trabalho e que as empresas se conscientizem de pôr esse paciente em domicílio e que não deixe ele exposto, que é esse paciente que nos preocupa. A mortalidade, para você ter uma ideia, no jovem é de 0,2%, no idoso é de 15% a 17%, dependendo do país, é muito maior.
Todos os dias a Secretaria da Saúde atualiza os números de investigados e também casos aí de confirmação de Covid-19. Esses boletins são atualizados durante a manhã e também no fim da tarde. Então nós continuamos acompanhando essa questão aqui na cidade. Muito obrigada e até amanhã.